Lei 8.112. Paramos na seção 8 do auxílio funeral. Essa já é a parte final da lei, graças a Deus. Artigo 226. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado em valor equivalente a 1 mês da remuneração ou provento. Parágrafo 1. No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. O parágrafo 2 foi vetado. Parágrafo 3. O auxílio será pago no prazo de 48 horas por meio de procedimento sumaríssimo à pessoa da família que houver custeado o funeral. Artigo 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior. Artigo 228. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública. Seção 9. Do auxílio reclusão. Artigo 229. A família do servidor ativo é devido o auxílio reclusão nos seguintes valores. Inciso 1. 2/3 da remuneração quando afastado por motivo de prisão em flagrante ou preventiva determinada pela autoridade competente enquanto perdurar a prisão. Inciso 2. Metade da remuneração durante o afastamento em virtude de condenação por sentença definitiva a pena que não determine a perda de cargo. Parágrafo 1. Nos casos previstos no inciso 1 deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração desde que absolvido. Parágrafo 2. O pagamento do auxílio reclusão cessará a partir do dia imediato aquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional. Parágrafo 3. Ressalvado o disposto neste artigo, o auxílio reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado recolhido à prisão. Capítulo 3. Da assistência à saúde. Artigo 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, compreende assistência médica hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica. Terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas, com planos ou seguros privados de assistência à saúde na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 1. Nas hipóteses previstas nesta lei, em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial para sua realização, o órgão ou entidade celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do Sistema Público de Saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública ou com o Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 2. Na impossibilidade devidamente justificada da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica que constituirá a junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes com a comprovação de suas habilitações e de que não estejam respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão. Parágrafo 3. Para fins do disposto no caput deste artigo, ficam a União e suas entidades autárquicas e fundacionais autorizadas a: inciso 1. Celebrar convênios exclusivamente para a prestação de serviços de assistência à saúde para os seus servidores ou empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para seus respectivos grupos familiares definidos com entidades de autogestão por elas
patrocinadas por meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 de fevereiro de 2006 e que possuam a autorização de funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os convênios celebrados depois dessa data somente poderão sê-lo na forma da regulamentação específica sobre patrocínio de autogestões a ser publicada pelo mesmo órgão regulador no prazo de 180 dias da vigência desta lei, normas essas também aplicáveis aos convênios existentes até 12 de fevereiro de 2006. Inciso 3. Contratar mediante licitação na forma da Lei nº 8666, de 21 de junho de 93, operadoras de plano e seguros privados de assistência à saúde que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador. Inciso 3 foi vetado. O parágrafo 4 também. Parágrafo 5. O valor do ressarcimento fica limitado ao total despendido pelo servidor ou pensionista civil com plano ou seguro privado de assistência à saúde. Capítulo 4 do custeio, que também foi tudo vetado. Tudo revogado, no caso. Título 7, capítulo único. Da contratação temporária de excepcional interesse público. Também foi tudo revogado. Título 8, capítulo único. Das disposições gerais. Artigo 236. O Dia do Servidor Público será comemorado a 28 de outubro. Artigo 237. Poderão ser instituídos no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira. Inciso 1. Prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. Inciso 2. Concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio. Artigo 238. Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente. Artigo 239. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional e nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. Artigo 240. Ao servidor público civil é assegurado nos termos da Constituição Federal o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes. A linha A, de ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual. A linha B, de inamovibilidade do dirigente sindical até 1 ano após o final do mandato, exceto se a pedido. A linha C, de descontar em folha sem ônus para a entidade sindical a que for filiado o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da categoria. Artigo 241. Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e seus filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual. Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro que comprove união estável como entidade familiar. Artigo 242. Para os fins desta lei, considera-se sede o município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente. Título 9. Capítulo único. Das disposições transitórias e finais. Artigo 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos poderes da União, dos ex-territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial e das fundações públicas, regido pela Lei 1711 de 28 de outubro de 1952, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela consolidação das leis do trabalho aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452
de 1 de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação. Parágrafo 1. Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituídos por esta lei ficam transformados em cargos na data de sua publicação. Parágrafo 2. As funções de confiança exercidas por pessoas não integrantes da tabela permanente do órgão ou entidade onde tem exercício ficam transformadas em cargos em comissão e mantidas enquanto não for implantado o plano de cargos dos órgãos ou entidades na forma da lei. Parágrafo 3. As funções de assessoramento superior, FAS, exercidas por servidor integrante de quadro ou tabela de pessoal ficam extintas na data da vigência desta lei. O parágrafo 4 foi vetado. Parágrafo 5. O regime jurídico desta lei é extensivo aos serventuários da Justiça, remunerados com recursos da União no que couber. Parágrafo 6. Os empregos dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço público, enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a integrar tabela em extinção do respectivo órgão ou entidade, sem prejuízo dos direitos inerentes aos planos de carreira aos quais se encontrem vinculados os empregos. Parágrafo 7. Os servidores públicos de que trata o caput deste artigo, não amparados pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da administração e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de 1 mês de remuneração por ano de efetivo exercício no serviço público federal. Parágrafo 8. Para fins de incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados a título de indenização prevista no parágrafo anterior. Parágrafo 9. Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo 7 poderão ser extintos pelo Poder Executivo quando considerados desnecessários. Artigo 234. Os adicionais por tempo de serviço já concedidos aos servidores abrangidos por esta lei ficam transformados em anuênio. Artigo 245. A licença especial disciplinada pelo artigo 116 da Lei 1711 de 52 ou por outro diploma legal fica transformada em licença-prêmio por assiduidade na forma prevista nos artigos 87 a 90. O artigo 246 foi vetado. Artigo 247. Para efeito do disposto no título 6 desta lei, haverá reajuste de contas com a Previdência Social correspondente ao período de contribuição por parte dos servidores seletistas abrangidos pelo artigo 243. Artigo 248. As pensões estatutárias concedidas até a vigência desta lei passam a ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem do servidor. Artigo 249. Até a edição da lei prevista no parágrafo 1 do artigo 231, os servidores abrangidos por esta lei contribuirão na forma e nos percentuais atualmente estabelecidos para o servidor civil da União, conforme regulamento próprio. Artigo 250. O servidor que já tiver satisfeito ou vier a satisfazer dentro de 1 ano as condições necessárias para a aposentadoria nos termos do inciso 2 do artigo 184 do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, Lei 1711 de 28 de outubro de 52, aposentar-se-á com a vantagem prevista naquele dispositivo. Artigo 252. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês subsequente. Artigo 253. Ficam revogadas a Lei 1711, de 28 de outubro de 52, e respectiva legislação complementar, bem como as demais disposições em contrário.